Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro. O Manhã no Ar está começando agora. Eu te convido a conhecer os destaques do programa de hoje. Infelizmente, a gente não começa com boas notícias. População invade cadeia, tenta matar mulher suspeita de incendiar casa, matar criança e deixar outras 2 pessoas feridas no interior do estado. Aqui em Manaus, polícia prende em flagrante assaltante de ônibus. Ele tinha acabado de ser solto no mutirão carcerário e voltou a cometer o mesmo crime. Ele voltou a praticar o crime quase no mesmo lugar e nas mesmas circunstâncias. Mulheres são vítimas de latrocínio no bairro Crespo. Um suspeito morreu durante a fuga e outro está preso. Foram pelo menos 7 disparos contra as 2 mulheres. E tem mais, reforço no combate ao Aedes aegypti. Uma armadilha que atrai e captura o mosquito vai começar a ser testada em Manaus. Este, por exemplo, usa água com uma substância atrativa para a fêmea do mosquito, que em contato com um tipo de cola fica presa no equipamento. E aqui no estúdio o assunto é inadimplência. O Amazonas foi o único estado do país que registrou aumento nas dívidas em atraso nos últimos 12 meses. Tem ainda esporte, carnaval, isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h03. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992-258767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a mulher suspeita de matar a companheira de 29 anos foi apresentada na Delegacia Geral. Leila Assunção, de 37 anos, continua negando que tenha matado Andresa Souza. Mas a polícia diz que já tem provas de que ela cometeu mesmo o crime. O Danilo Alves tem outras informações. Essa aqui é a Leila Jerônimo Assunção, de 37 anos. Ela é suspeita de ter matado a companheira Andresa, de 29 anos. Agora ela está sendo apresentada aqui na Delegacia Geral. E depois das investigações do 26º Distrito Integrado de Polícia, todas as provas levam a crer que ela realmente é a autora do crime. Quem vai conversar sobre isso vai ser o delegado titular Raul Augusto. Bom dia, doutor. Conta pra gente quais são as provas contundentes que levam a crer que realmente foi a Leila que efetuou esse crime. Inicialmente, a atitude da Leila de manhã, quando saiu de casa, em parar o seu carro aproximadamente 20 a 30 metros longe da sua residência e retornar e ficar dentro da residência por 15 minutos. Novamente ela saiu, pegou o seu carro, estacionou em frente à sua residência e começou a se lavar. Dentro do seu veículo foi encontrada uma toalha com mancha de sangue. Não há sinais de arrombamento na casa. Somente 3 pessoas que tenham acesso à casa. Ela, a vítima e o irmão, que foi o que chegava do trabalho e encontrou o corpo. Ela inicialmente negou, mas no seu depoimento ela não preferiu permanecer calada e falar somente de juízo, dizendo que não foi ela. Como é que é o motivo, qual seria o motivo desse crime todo? Elas tinham um relacionamento aproximadamente há 12 anos, moravam as 2 juntas na casa da Leila. Segundo informações nós tivemos de testemunhas que estão nos autos, a Leila tinha bastante ciúme da Andresa, que estava tendo um relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho. Inclusive, a Andresa já tinha manifestado para amigos próximos que queria terminar o relacionamento com a Leila e assumir o relacionamento com o colega de trabalho. Fato esse que motivou vários ciúmes e ameaças por parte da autora. Trabalhamos com a hipótese de que houve uma discussão bem cedo, discussão essa que foi presenciada por vizinhos que declararam que ouviram gritos e discussão calorosa entre as 2, e a vítima foi atacada enquanto dormia, estava deitada na cama com aproximadamente de 18 a 20 facadas pelo corpo. Agora, o que acontece com ela, doutor? A gente sabe que ela foi presa ontem pela manhã lá no centro da cidade durante o trabalho, ou seja, ela saiu de casa depois que supostamente efetuou o crime, tomou banho, foi trabalhar, mas foi presa, né? O que vai acontecer com ela agora? Ela foi detida enquanto estava trabalhando, normalmente, como se nada tivesse acontecido, uma pessoa fria. Ela será encaminhada à justiça, onde hoje, na audiência de custódia, a justiça irá decidir qual será o destino dela, se homologa o flagrante, convertendo em prisão preventiva ou se coloca em liberdade.
E agora uma notícia bárbara. Moradores de Novo Aripuanã, no município no sul do Amazonas, invadiram a delegacia da cidade e colocaram fogo em partes do prédio. Os moradores queriam, na verdade, chegar a uma mulher que foi presa suspeita de incendiar uma casa e causar a morte de um menino de 2 anos. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso ao vivo agora. Olá, Danilo, bom dia. Conta pra gente que história é essa, né? Uma imagem que eu vi hoje durante a madrugada muito bárbara das pessoas tentando chegar até essa mulher que supostamente incendiou a casa e acabou matando uma criança de 2 anos. Pois é, Adriane, uma história muito triste desde o começo de tudo aconteceu até o momento em que esses moradores invadiram a delegacia do município. Então, a gente começa falando sobre a Lucinete da Costa Gama, de 30 anos. Ela é a suspeita de ter ateado fogo na segunda-feira, na tarde de segunda, em uma casa onde havia lá pelo menos 7 moradores, entre elas 3 crianças e uma de 2 anos que estava na casa no momento em que ela supostamente ateou fogo, morreu. Ela chegou até a ser transferida, a criança, aqui mesmo para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, aqui na capital, mas não resistiu aos ferimentos, morreu no caminho do hospital. Por conta dessa situação, ela foi presa na própria segunda-feira e na terça-feira, quando os moradores souberam que ela estava lá na delegacia, se revoltaram e invadiram lá o prédio da delegacia lá do município. Eles atearam fogo na cela em que ela estava, arrastaram a moça até o pátio da delegacia, deram pedradas, murros, socos na mulher e colocaram ela no meio de um fogo onde eles tinham colocado no meio ali da delegacia, no pátio. E foi uma cena horrível. A gente recebeu vários vídeos e fotos sobre essa situação, até pela ética do nosso programa e da nossa linha editorial da TV A Crítica, a gente decidiu não mostrar para vocês todo o vídeo, já que realmente são cenas muito fortes, mas foi uma situação bem complicada, bem triste mesmo. Além disso, além dessa tentativa de linchamento dos moradores lá do município de Novo Aripuanã, o delegado titular do 73º DIP, o Dr. Vinícius Silveira, também foi agredido com uma pedrada, porque os moradores destruíram toda a vidraçaria lá da delegacia, também em ato de protesto, né, como assim se pode dizer, sobre essa situação, e acabaram também agredindo o delegado, que foi parar no hospital do município, mas passa bem. Além disso, além de toda essa situação, alguns presos de lá da delegacia que estavam lá sob custódia, né, presos por conta de crimes, também fugiram. Ainda não foi divulgado o número desses detentos que fugiram de lá da delegacia, mas a polícia trabalha totalmente aí para poder controlar essa situação. Como é que eles estão fazendo isso, Adriane? Eles estão trazendo policiais, tiveram que fretar um avião trazendo policiais do CPE aqui de Manaus, cerca de 8 PMs, além da tropa de choque lá do município de Borba, que fica a mais ou menos 151 quilômetros da capital, em linha reta lá para o município de Novo Aripuanã, para poder tentar controlar essa situação que aconteceu na tarde de ontem. Já hoje, a Delegacia Geral informou para a gente também que outros policiais lá do Grupo Fera, né, também vão até o município, alguns agentes do Instituto de Criminalística e também do DPI, que é do Departamento de Polícia Interativo, para poder controlar mais essa situação, para realmente acalmar os nervos da população, porque eles estavam bastante revoltados ontem. Agora, a Lucinete, ela foi trazida com ferimentos graves aqui para o 28 de agosto, aqui na cidade. Ela foi trazida na noite de ontem, foi também trazida por um avião da Polícia Militar, chegou aqui e já está na unidade de queimados aqui do 28 de agosto. Nós ainda não temos informações de realmente como é que está o estado de saúde dela, já que o boletim médico ele só deve sair lá para as 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, que é quando a assessoria de comunicação aqui do 28 de agosto fornece para a gente essas informações sobre o estado de saúde dela. Agora, é muito complicada essa situação, muito triste, porque muitas vezes as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, mas acabam fazendo coisa pior, porque realmente a suspeita é que ela seja a autora desse crime de atear fogo na casa, matar essa criança, mas fazer justiça com as próprias mãos já é uma situação bastante triste, bastante complicada, né?
Com certeza, Daniela. E o Hospital 28 de Agosto é um hospital aqui referência em tratamento de queimados, na verdade, em referência em toda a região norte do país. Por isso, tanto as vítimas do incêndio lá na residência de Novo Aripuanã, quanto a suspeita que foi presa e acabou se tornando vítima também da população, está sendo atendida nessa unidade. E esse reforço da PM é justamente porque no interior do estado, na maior parte dele, as delegacias funcionam como penitenciárias, né? E às vezes tem um delegado, plantonista ou um delegado titular e ali um PM para tomar conta de todo mundo. Por isso a população acabou tendo essa facilidade toda ao se reunir de conseguir invadir, tirar a suspeita da cela, cometer essa agressão ali no pátio da unidade, porque não tem policiamento suficiente. Quando a população resolve se rebelar, ela consegue até com facilidade, né, Danilo? Pois é, a gente sabe que existe uma carência, principalmente nos municípios mais distantes da capital, né? Novo Aripuanã fica a 227 quilômetros de Manaus, ou seja, lá o patrulhamento, a polícia militar é restrita à quantidade de habitantes. Até nem a quantidade de habitantes, realmente o patrulhamento pode ser suficiente. Imagina para um grupo de moradores que fica aí revoltado por conta dessa situação. Foi bastante complicada a situação realmente ontem. A gente verificou, assim, pelas imagens feitas por câmeras do celular, né, das próprias pessoas que estavam no local, a quantidade de gente que estava, a quantidade de pessoas que se reuniram para poder fazer essa barbaridade, porque realmente é uma barbaridade. A gente fica pensando, as pessoas estão fazendo, ela é realmente uma suspeita, ela é uma pessoa que fez uma coisa errada, mas tantas pessoas que fizeram isso com ela estão erradas sim, porque a gente sabe que não pode fazer esse tipo de situação, porque também é um crime. Então, por isso que a polícia militar teve que intervir, por isso que pessoas daqui de Manaus, policiais militares daqui da cidade, olha só, um avião fretado. O que é isso? Isso que significa custo para a gente, custo para o governo, custo para as pessoas, né, que pagam impostos, para poder levar esses policiais para lá, para poder controlar uma situação que nem precisava acontecer. Então é bem complicado mesmo, é bem triste a situação. Ela se encontra aqui, além dos 3 feridos, como a gente falou, os 3, na verdade, a criança, né, infelizmente veio a óbito no caminho do hospital, mas 2 pessoas estão aqui no Hospital 28 de Agosto em estado grave. Já o estado da Lucinete ainda não foi divulgado para a gente. Adriane. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. A polícia vai trabalhar agora também na identificação dessas pessoas que cometeram a agressão e por pouco não mataram a suspeita de ter incendiado essa casa. As imagens que foram gravadas pelos próprios moradores ali facilitam essa identificação e essas pessoas também vão responder pelo crime. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: executadas a tiro, mulheres são vítimas de latrocínio no bairro do Crespo. Um suspeito morreu durante a fuga e o outro está preso. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente continua falando desse caso que é destaque no Jornal A Crítica de hoje. 2 mulheres foram mortas quando chegavam em casa na zona sul da cidade. Elas foram mortas com pelo menos 4 tiros depois de terem o carro roubado. Muitas pessoas ainda estavam na rua na hora do crime. As vítimas, as microempresárias Ana Paula da Silva Ferreira e Josane Maria Almeida da Silva, ambas de 39 anos. Josane e Ana Paula trabalhavam e moravam juntas. Elas chegavam em casa neste carro e estacionaram nesta vaga. Foi então que 2 homens em uma motocicleta anunciaram o assalto. Os 2 bandidos ficaram irritados porque não conseguiram dirigir o veículo e ficaram ainda mais irritados porque as 2 mulheres ainda pediram para que se retirassem alguns objetos aqui da carroceria. A dupla então atirou. Foram pelo menos 7 disparos contra as 2 mulheres. Josane morreu na hora. Já Ana Paula foi para o Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos. Logo depois do crime, as testemunhas acionaram a polícia. Os bandidos foram rastreados, houve perseguição e troca de tiros. Depois de perder o controle da moto, os suspeitos bateram nessa calçada. Um dos bandidos morreu. O outro está detido no 1º Distrito Integrado de Polícia. Este é o 2º caso no ano de latrocínios aqui em Manaus. Só em 2016 foram 90 crimes registrados, 17 a mais que em 2015.
E lá no município de Urucará, traficantes de policiais civis e federais trocaram tiros durante uma operação rotineira. Sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo com Danilo Alves. Olá, Danilo. Alguém foi preso? Qual é o saldo dessa ação? Mais uma ação criminosa no interior do estado. Pois é, né? Essa questão do interior do estado, como a gente havia falado do caso já de Novo Aripuanã, agora em Urucará, esses casos de polícia no interior têm se tornado mais constantes. Esse aconteceu por volta das 5 horas da tarde de ontem, na verdade um pouco mais cedo, porque o que aconteceu foi o seguinte: existe uma comunidade lá em Urucará chamado Lago do Comprido. Esse Lago do Comprido é basicamente próximo ali à questão de rotas do tráfico de drogas para aquela famosa tríplice fronteira do estado com os outros países. E essa rota do tráfico é bastante intensa, ou seja, alguns traficantes colombianos, peruanos passam por ali pelo rio para justamente fazer esse transporte de drogas. Aí o que aconteceu? O 46º Distrito Integrado de Polícia, com a delegada Patrícia Leão, ela verificou que havia pelo menos 10 pessoas, 10 elementos por ali, pelaquele Lago do Comprido, fazendo ali o tráfico de drogas. Foi então que a Polícia Civil e Polícia Militar se juntaram para poder fazer aí uma espécie de operação. Só que eles estavam fortemente armados. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal teve que intervir. Aí aconteceu a operação junto com a PC, PM, Polícia Federal. Eles fecharam um cerco ali com as pessoas, com os bandidos que estavam ali pelo lago, e aí aconteceu uma troca de tiros. Aconteceu um tiroteio ali por ali e 3 pessoas ficaram feridas. 3, entre elas, os 3, na verdade, eram traficantes colombianos, segundo a própria Polícia Federal. 2 acabaram morrendo nessa troca de tiros e um ficou gravemente ferido. Eles estavam em uma espécie de embarcação no momento dessa troca de tiros com a Polícia Federal. E aí, tudo depois, eles foram levados até o porto, né, de Urucará para justamente fazer esses procedimentos e levados aqui, trazidos, no caso, aqui para a capital, para justamente fazer os procedimentos no Instituto Médico Legal. Agora, já que eles estavam fortemente armados, algumas armas também foram apreendidas pela Polícia Federal, mas nenhuma droga foi encontrada, não. A gente sabe que essas operações que a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar realiza nessas fronteiras, justamente nesses municípios mais distantes aqui da nossa capital, é justamente para poder fortificar o trabalho contra o tráfico de drogas. Agora, quando 10 pessoas, 10 colombianos, que na verdade 10 elementos, entre esses os colombianos traficantes, estão fortemente armados, é preciso realmente montar uma operação especial para que isso seja realmente, não aconteça mais. Então foi isso que realmente as pessoas da Polícia Civil, Polícia Federal realizaram. Agora esses 3 homens, essa pessoa que está gravemente ferida, que não morreu, veio aqui para o Hospital João Lúcio e vai ficar aí à disposição da Justiça depois que, no caso, que ele ficar melhor, que ele ir aí para ir para a Polícia Federal. Ele vai ficar sob custódia, na verdade, da Polícia Federal e aí vai saber aonde ele deve ser preso. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. E a polícia prendeu em flagrante o Lucas de Lima, de 22 anos, após ser assaltado uma linha de ônibus, a linha 560. E olha só que absurdo. De acordo com o delegado, o ladrão já havia sido condenado em 2016, ano passado, pelo mesmo crime. O detalhe é que ele assaltou de novo a mesma linha de ônibus. Há 4 meses atrás, o Lucas Guimarães, de 22 anos, foi preso por conta de um assalto na linha 560. Foi às 11h30 da manhã, os policiais do 13º DIP conseguiram prendê-lo. Quase 4 meses depois, aconteceu o mesmo roubo, na mesma linha e a mesma prisão. Agora quem vai contar um pouquinho sobre essa história vai ser o delegado titular do 13º DIP, Dr. Jander. Então, doutor, conta um pouquinho pra gente sobre essa situação. Ele chegou a ser preso, mas a juíza decidiu que ele deveria cumprir esse crime em liberdade, foi isso? Certo. A juíza entendeu que ele poderia recorrer em liberdade, sentenciou, né? A justiça fez a parte dela, mas quem não aproveitou a oportunidade foi justamente o Lucas, né? Porque ele teve a oportunidade de recorrer em liberdade. Nessa fase de recurso, ele voltou a praticar o crime quase no mesmo lugar e nas mesmas circunstâncias.
dentro de um ônibus coletivo, né? Então, nossa equipe está empenhada em descobrir quem são essas pessoas que praticam esses crimes, por isso estava diligenciando na área e no instante em que ele estava praticando o crime, estava ali a equipe do 13º DIP e prendeu o Lucas quando acabava de cometer esse roubo ao ônibus coletivo. Agora, doutor, o crime aconteceu em uma das ruas mais movimentadas do bairro Cidade de Deus, que é a Nossa Senhora de Fátima, a avenida ali, próximo ao 13º DIP. Agora, eu queria saber como é que é a incidência de roubos naquele local em relação aos coletivos. A Zona Norte e a Zona Leste têm um número maior? A Zona Norte ali, a maior incidência fica na Avenida Margarita, entre o bairro Cidade de Deus e o Nova Cidade. Há um trabalho ali da Polícia Militar que vem sendo feito em fazer operações de entrada nesses ônibus naquele local, né? Mesmo assim, nós continuamos com alguns casos acontecendo e por isso nós entramos com a Polícia Civil para investigar e tentar identificar quem são essas pessoas que praticam esses crimes. E dentre elas nós estamos vendo aí o Lucas é uma das pessoas que está na prática desses crimes que nós estamos tentando combater na área do Cidade de Deus. Agora vai acontecer o que com o Lucas? O Lucas vai ser levado para a audiência de custódia e a justiça vai resolver o caso dele se ele retorna para ficar preso ou ainda responder em liberdade por esse segundo crime praticado nas mesmas circunstâncias do primeiro. Muito obrigado, delegado. Agora basta a justiça saber se o Lucas, pelo segundo crime que ele cometeu quase 4 meses depois do mesmo crime, né, ele vai ser preso, vai para a cadeia ou se não, volta aí à liberdade. Olha, acho que dificilmente a justiça vai autorizar que o Lucas responda esse crime mais uma vez em liberdade. Foi preso há 4 meses pelo mesmo crime, ganhou o benefício de responder em liberdade durante esse período. Ele é muito abusador, ele resolveu cometer o mesmo crime assaltando a mesma linha de ônibus que havia sido preso no ano passado. E ele foi solto também nesse regime de mutirão da Defensoria Pública, que leva em consideração os crimes de menor potencial ofensivo ou os crimes em que o preso já passou pelo tempo que deveria passar na cadeia e dar essa progressão de regime, que foi o caso do Lucas, que foi beneficiado, mas nesse caso a gente viu que não deu certo não. E olha, são mais de 10 mil processos que vão ser avaliados, de mais de 5 mil presos que podem ganhar a liberdade, dependendo do entendimento aí dos defensores e do juiz que vai arbitrar ali a sentença. A gente espera que esses crimes não tenham tanta reincidência como nesse caso, porque a gente viu que recuperação nenhuma aconteceu. O rapaz roubou um ônibus, voltou a cometer o mesmo crime no mesmo lugar. E em algumas imagens que a gente viu ainda há pouco, ainda estava rindo, né? Na maior cara de pau, de boa ali, como se nada tivesse acontecido. E agora a gente vai para os casos de comunidade. Imagine só uma rua por onde não passa caminhão de lixo, nem ambulância, e até para caminhar é difícil. Pois é, tudo isso é resultado de uma obra inacabada da Prefeitura. A nossa reportagem encontrou uma situação dessas lá na zona leste da cidade. Vamos acompanhar. Essa daqui é a Rua das Joias, que fica no bairro Jorge Teixeira. Ela dá acesso a uma rua comercial, lá em cima. E é uma rua que teve uma obra abandonada. Para vocês terem uma ideia, ó, esse lado aqui foi o meio-fio que a Prefeitura fez no ano passado. E depois de concluir essa obra do meio-fio, eles deveriam ter feito o asfaltamento da rua. Mas como a gente pode observar aqui, tá tudo no barro. É muito difícil descer aqui, carro aqui não passa de jeito nenhum. A gente observa que o mato já tomou conta aqui da Rua das Joias e os moradores se encontraram com a gente aqui no meio da rua porque foi o local que a gente encontrou para poder falar aí desse pedido de quem mora na parte de cima e de quem mora na parte de baixo. É muito difícil andar por aqui? É muito difícil a gente subir por aqui, ainda mais à noite, né? Muito ruim, nossos filhos caem quando vão de manhã para o colégio. E quando chove, então, que é um aguaceiro só. É muito difícil. Essa obra começou no mês de setembro, né? Dia 20 de setembro e até agora nada. Eles falaram que logo no começo desse ano que a gente estamos, né? Eles vinham aqui terminar e até agora nada, né? A gente observa que a água deve descer aqui com muita força, até porque é uma ladeira bem alta, né? Muito. Pode ver, vocês mesmo estão observando aí que quando chove aqui é uma cachoeira. É os pessoal lá embaixo que sofrem, né? E as catarras estão abrindo aí, ó. Pois é, os buracos eles ficam cada vez maiores. Vocês estavam vindo, a gente filmou vocês subindo a ladeira
É uma subida bem difícil. Estou andando devagar para não cair, gente. Mas é uma subida bem difícil. Vocês moram na parte de baixo da rua. Quais são os problemas que vocês enfrentam lá embaixo com essa rua não concluída? Alagamento. Inclusive já alagou até a minha casa com a fortidão da água, né? É muito ruim. Principalmente quando não tem criança, como eu tenho filho também, né? A situação é feia, é precária mesmo. Vocês conseguem vir até a rua de comércio subindo por essa ladeira devagarzinho somente, né? Realmente, devagarzinho mesmo, porque senão a gente cai, né? É uma rua que provavelmente já tem o serviço sim aprovado pelo município, porque começou o serviço, só que realmente foi um serviço que não foi finalizado. E aí a gente tem todos esses moradores que vocês estão vendo aqui enfrentando o problema de morar em uma rua com uma obra inacabada. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que está ciente do problema e que daqui a 15 dias vai reiniciar o serviço na Rua das Joias. São moradores da Rua das Joias, conta aí 15 dias, a gente leva em consideração os fins de semana. Vamos dar o tempo aí do mês de fevereiro para que a Prefeitura volte até o local e conclua esse serviço. E os moradores do Conjunto Buriti, no bairro Nova Cidade, reclamam da escuridão que toma conta da Rua 23. Isso porque eles estão há cerca de 6 meses sem iluminação pública. Essa situação tem favorecido a ação de bandidos. Os moradores já não lembram mais quando foi a última vez que viram as lâmpadas dos postes dessa parte do Conjunto Buritis. Aí eles acabam tendo que conviver com o medo e a insegurança. Dona Rosiane precisa levar ao médico o filho que é autista, ao menos 4 vezes por semana. Mas com o perigo que se tornou a rua onde ela mora, evita sair cedo ou chegar tarde em casa. Eu saio de casa, eu vou assim, só com o básico, não posso levar um celular, alguma coisa de valor, porque realmente eles passam de moto e assaltam, né? Uma alternativa para que os filhos saiam de casa em segurança é acompanhá-los até o ponto de ônibus. É assim que tem feito a dona Regiane e o seu Eulálio. Todo dia esse sofrimento, né? Meu esposo tem que ir, deixar, né, na parada, tem que acompanhar os dois. Devido a essa escuridão toda, a gente corre risco, né? Muitas vezes a gente vê outras pessoas sendo assaltadas, né? Com a rua na escuridão em decorrência dos postes sem iluminação, os moradores se sentem amedrontados. E não é para menos, em cada canto pode se esconder uma ameaça. Nós estamos à mercê dos bandidos, dos ladrões, aqui a gente fica com medo. O conjunto habitacional Buritis foi entregue em 2010. Aqui nesse trecho moram cerca de 60 famílias. Eles já entraram em contato com a empresa responsável, mas até o momento nada foi feito. Então assim, nós queremos uma providência. Eu pago meus impostos em dias. Eu só quero que venha cumprir, né? Se então todo mês venha aqui, ó, R$21 de cobrança de iluminação pública. Mas só que eu só pago. Na hora de cortar, eles vêm cortar, mas na hora de resolver o problema, eles não resolvem. É isso que não dá para entender, né? A gente paga na conta de luz, tem esse valor de taxa de iluminação pública. Olha a escuridão que está esse local. Esse dinheiro que a gente paga é encaminhado diretamente para a Manaus Luz, a empresa terceirizada contratada pela prefeitura responsável pela iluminação na cidade. Então, há 6 meses, esses moradores, todos eles, pagam a taxa de iluminação pública e mesmo assim não tem esse serviço reposto. A gente vai entrar em contato, já entrou e vai reforçar esse pedido com a UGPM Energia para que esse problema seja resolvido, porque não é só um problema de iluminação, é um problema de segurança também. E pelo menos 10 casas no bairro Mauazinho estão ameaçadas pela erosão de um barranco. Os moradores receberam a visita de técnicos da Defesa Civil que garantiram que eles seriam retirados do local. Mas a promessa até agora não foi cumprida. Até a Morel tem os detalhes. No bairro Mauazinho, entrando pelo beco Getúlio Vargas, bem perto do Campo do Vermelhão, encontramos várias casas em situação de risco. Uma delas é essa daqui, a casa da Isabel. Nós estamos no quintal da Isabel, que fica bem na frente de um barranco, que o Pedro Bala vai mostrar já já para vocês. Isabel, você estava me falando que esse barranco tinha pelo menos uns 20 metros para frente. Isso, já caiu mais ou menos 20 metros. Quando nós chegamos aqui, tem 27 anos, né? Então já caiu bastante mesmo. A casa da minha mãe ficava um pouco mais lá embaixo, aí ela veio afastando, né?
Aí agora, nessa chuva, tá assim, nessa situação aí, vocês estão vendo. Mas vocês têm aí a afirmação de algum órgão público de que essa daqui é uma área de risco já faz algum tempo? Já faz algum tempo, porque de vez em quando eles apareciam aqui filmando isso aqui, e aí passavam na TV. Outra vez eles vieram aqui, uma equipe bem grande, falou que ia fechar esse buracão. Veio engenheiro, veio um monte de gente, falou assim, olha, o dinheiro já está lá no banco, a gente vai fechar esse buracão aqui. A gente ficou animado, né? Mas até agora, nada. Olha, gente, uma das situações mais graves é justamente a casa da dona Maria, que está bem aqui, ó. A gente observa que a casa dela realmente está bem na beira do barranco. E é uma casa que tinha um quintal, que costumava ter um quintal. Mas a erosão acabou realmente consumindo toda essa área. E agora, olha, a casa da Dona Maria já está prejudicada. O telhado aqui, né, Dona Maria, já está caindo. Está caindo já o telhado, já. Olha, quando eu cheguei aqui, isso aqui era um quintal grande, desse tamanho. Olha, aquele pau grande bem acolá era nosso também. Foi o velho que plantou, era bem por acolá assim. E aí foi aumentando, esses pés de tabaco foi ele que plantou, olha, que está lá embaixo já desceu tudo, né? Quando desce é um eito grande, né? Porque um pé de tabaco é grande, ele enraiza muito, né? Aí quando quebra, vai embora. Por onde tem a raiz, ele vai, né? E a estrutura da casa também já está sendo prejudicada, Dona Maria? Prejudicado, tá rachando. As paredes estão aí, a senhora mesmo que viu, o senhor viu como está rachando, né? Eu tenho medo, né? Eu não tenho para onde ir. Eu sou viúva, né? Só é eu e uma menina e um garoto, né? E a gente observa, olha, que tem outras casas ali que também estão nessa situação. Quanto mais a erosão vai corroendo, pior fica a situação do barranco. O Pedro Bala está aqui bem em cima, né, Pedrinho? Mostra aqui. Isso aqui é a drenagem da rua. Drenagem que foi feita, né, pelo órgão público. Aqui escoa toda a água que vem da rua, a rua que é lá atrás. E essa água, com certeza, ainda ajudou a prejudicar ainda mais a situação desses moradores, porque foi corroendo o barranco e a gente percebe que o buraco agora está muito grande, né? Está grande. Agora, se ainda cair mais, vai minha casa. São pelo menos 10 casas que estão aqui na beira desse barranco e a gente espera que algum órgão público venha aqui para verificar a situação desses moradores e dar uma solução para esse problema. Nós entramos em contato com a Defesa Civil, que disse que vai verificar a situação dos moradores. Mas vale lembrar que a Defesa Civil ela só dá o diagnóstico, a análise técnica de que as pessoas precisam sair dessa área ou não. A Defesa Civil não é responsável por retirar esses moradores, mas pode fazer a comunicação direta com a Secretaria de Assistência Social ou algo do tipo para que esses moradores saiam pelo menos provisoriamente desse local, recebam auxílio de aluguel provisório para conseguir sair dessa área, principalmente nesse período de chuvas intensas. Hoje a gente já amanheceu o dia com chuva e a previsão é que essas chuvas continuem pelo menos até o mês de abril. E mais uma rua está com obra inacabada. Dessa vez são os moradores do loteamento América do Sul, no bairro Terra Nova. Eles estão sofrendo com a falta de asfalto por lá. A prefeitura iniciou a pavimentação do local antes das eleições, mas até hoje esse serviço não foi concluído. E agora os moradores sofrem com alagações e lama dentro de casa. Olha só. Até agora não vieram acabar de fazer o asfalto e quando chove alaga tudo. E a água entra mesmo. A gente já consegue ver na porta da casa da dona Elizabeth. Por pouco ela não perdeu tudo. Mas para isso, teve que levantar até a geladeira. Tudo por causa de um asfaltamento mal feito, né? Feito e o bueiro que colocaram, a prefeitura fez. É que aqui nunca alagou, agora tá a segunda vez que faz isso. Aí eu fico desesperada porque, mano, é horrível. Minhas coisas perdem tudo. E ela não é a única, não. Basta a gente andar por essa rua, que agora é de barro, para encontrar outros moradores com os mesmos problemas. Então, a reivindicação daqui da Rua Venezuela é para que a prefeitura volte, realmente coloque asfalto na rua inteira e que faça uma obra decente, né, seu Irineu? Com certeza, porque antes aqui, né, não ficava essa lama aí, né? A gente se uniu aqui, a comunidade e botamos um tipo de produto, um tipo de cascalho que não ficava esses barros, né? E depois que eles botaram o barro, né? E falaram que iam fazer a rua, né? A gente fica com muita esperança. Só que aí, ó, quando as eleições fizeram isso aí, tá aí, ó, do mesmo jeito, entendeu? Aí quando chove, fica isso aí, o cara não pode
nem trafegar aqui, que é muita lama, entendeu? Falta asfalto e água também. Já as contas não atrasam. E os moradores pagam por aquilo que não utilizam. Falta 2, 3 meses, falta água aqui. Quando chega, a conta de água chega um absurdo. Aquele absurdo mesmo, bem alta a conta de água que vem para cá. Os moradores aguardam providências, já que a obra ficou literalmente pela metade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a solicitação dos moradores do loteamento América do Sul já foi encaminhada ao Distrito de Obras para receber atendimento conforme o cronograma do órgão, só não especificou em quanto tempo isso deve acontecer. E Manaus vai ter mais um aliado no combate ao Aedes aegypti. Pesquisadores desenvolveram uma espécie de armadilha que atrai e captura o mosquito. Essa nova ferramenta será testada a partir do mês que vem. Um bichinho tão pequeno quanto perigoso. Somente no ano passado, o Aedes aegypti infectou mais de 17 mil pessoas no Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Muitos estudos vêm sendo feitos para tentar diminuir a proliferação do mosquito causador da dengue, da zika e da chikungunya. Cristiano mostra a última novidade. Esses equipamentos vão começar a ser testados em Manaus no mês que vem. São armadilhas para capturar o Aedes aegypti. Cada modelo tem uma tecnologia diferente. Este, por exemplo, usa água e uma substância atrativa para a fêmea do mosquito, que em contato com um tipo de cola fica presa no equipamento. Já existem algumas evidências científicas da eficiência e eficácia dessas ferramentas. Agora nós estamos testando isso e a partir dos dados que serão produzidos por essa armadilha, nós vamos avaliar com vistas a ser incorporadas no programa do Ministério da Saúde para controle do Aedes aegypti. A representante do Ministério da Saúde explica que, por enquanto, as armadilhas não vão ser testadas para combater diretamente os mosquitos. Devem ser um instrumento a mais no trabalho de monitoramento de infestação. Aqui em Manaus, nós vamos testar essas armadilhas para monitorar. Então, para nos informarem que aquela área está infestada pelo mosquito e qual é o nível de infestação do mosquito de acordo com a densidade de mosquitos que nós coletarmos dentro da armadilha. A partir do momento que eu sei que aquela área está infestada, eu preciso demandar esforços e atividades para controlar o mosquito naquela área. A previsão é que os testes comecem no próximo mês. Técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde já estão nas ruas mapeando possíveis locais para o estudo inédito. Cerca de 30 profissionais vão participar dos trabalhos financiados pelo governo americano. A zona oeste de Manaus, pela grande incidência de mosquitos Aedes aegypti, foi a escolhida. 480 armadilhas vão ser instaladas em casas em bairros como Alvorada e Dom Pedro. Mas, para isso, é importante a colaboração dos moradores. É importante receber bem o agente de saúde, o agente de endemias, né? Principalmente adotar as orientações que são repassadas por esses profissionais. Então, assim, é o que a gente pede da população é a colaboração, lembrando que a responsabilidade é de todos nós para evitar que esses mosquitos infestem o nosso ambiente e, consequentemente, gerem o risco de transmissão dessas doenças. E se já é difícil para a população conseguir atendimento de saúde adequado no SUS para as doenças comuns, imagina só para as doenças raras. É por essa dificuldade que vem passando os pais de uma garotinha que tem a doença de Crabbe, um problema de saúde raro que atinge o sistema nervoso. Eles não sabem mais a quem recorrer e estão pedindo ajuda para manter o tratamento da menina. O repórter Danilo Alves foi lá verificar essa situação. Essa menina linda que está do meu lado é a Sofia. Ela tem 2 anos e 7 meses. Ela mora aqui no São José com a família, a Maiara e o seu Paulo. Há 7 meses, ela estava fazendo aniversário. No dia seguinte, ela estava na cama, brincando, quando ela caiu. No dia seguinte, no que isso aconteceu, ela não andou mais. Começou a ter problemas, principalmente para comer e também para se movimentar. Foi então que os pais da Sofia acabaram indo no hospital para procurar o que aconteceu. Depois de muito relutar, depois de muito ir aos médicos, às consultas, foi avaliado, foi verificado que ela tinha a doença de Crabbe. É uma doença que principalmente afeta o sistema nervoso. Existe uma substância chamada galactosilceramidase, que ela principalmente faz a mielina, que é uma fibra que o corpo usa para poder se proteger das questões cerebrais. Mas isso aconteceu que ela pegou uma mancha no corpo, uma mancha na cabeça, foi verificado que ela tinha uma mancha na cabeça e que já tinha essa doença, que é uma doença muito rara, mas com a queda só agravou. O que está acontecendo agora? A Sofia está
com 2 anos e 7 meses. E a família precisa de ajuda para o transporte da criança, para justamente ir nessas consultas, ir no médico, na UBS, em todos esses locais. E tá difícil, né, mãe? Isso, tá muito difícil. É tudo muito caro, né? Cada consulta que a gente tem que ir, a gente tem que pagar. Táxi para ir para o centro, não dá para andar com ela, ainda mais nesse tempo de chuva, não dá para a gente ir de ônibus, não dá para a gente se locomover a pé com ela, né? Pelo motivo dela estar com a sonda, dela estar pesada. Agora, a Sofia já tem uma cadeirinha já que ela é específica. Só que o problema é que essa cadeira não é adequada para ela, né? Ela precisa realmente de uma cadeira adaptável para o corpo dela, para ela, né? Isso, porque ela não segura a cabeça dela, né? Se eu soltar, largar ela aqui, ela cai. O corpo dela não se segura. Ela, se não tiver aquilo segurando aqui no meio da perninha dela, ela passa direto. Tem que estar tudo bem preparadinho para ela, né? Por ela ainda ser um bebê, não pode ser uma cadeira, tem que ser um carrinho. Até difícil também é para a gente dar banho nela, porque para ela tomar banho, ela tem que vir para o banheiro comigo. Eu seguro ela no braço e boto um balde no pé e seguro ela aqui, passo... Até para dar banho é difícil nela. Além, lógico, da questão do transporte, qual é a dificuldade que vocês têm em relação a atendimento médico? A gente sabe que é uma doença rara que precisa de cuidados especiais. Como é que vocês estão se virando, né, para poder conseguir essas consultas, Paulo? Muito difícil. A gente vai em hospitais, marca uma consulta, aí não tem. A gente foi lá no Plano da Codajás conseguir terapia para ela, não tem terapia para criança. Então fica complicado. A gente procura bastante médico, mas é difícil encontrar alguns médicos que se disponibilizem para ajudar. Quando eles sabem que é uma doença rara, muitos já abrem mão, não estão nem aí para ajudar, entendeu? Fica difícil. Quando a gente chega no hospital, que a gente diz, olha, o caso da Sofia é esse, a doença é esse, o que eles fazem? Eles vão lá para a internet, ver o que é a doença, e aí eles dizem, não tem jeito, não tem aonde procurar, não tem o que pode fazer, a única coisa que eles passam é calmante. Outro gasto também aqui na família são com os materiais hospitalares. Esse aqui são os frascos, esse aqui é o equipo. Custa aí os dois mais ou menos uns R$4, mas eles usam 6 desses por dia. Ou seja, é bastante dinheiro que sai do bolso. Então, quem quiser fazer uma doação em dinheiro ou também quiser, né, ajudar com o carrinho que a Sofia tanto precisa, os números estão aí na tela. Tem também um bazar, que esse bazar é feito todo fim de semana aqui no São José mesmo, em frente ao BS Amazonas Palhano, onde você pode também ajudar comprando alguma peça de roupa. Existem também os médicos. A Sofia já marcou uma consulta no geneticista para saber realmente as orientações. Então, se você também é médico e é especialista nesse tipo de caso e quiser dar orientações para a família, né, da Sofia, também pode. E enquanto isso, eles esperam a sua ajuda e, claro, porque a gente sabe que nas condições que eles estão hoje, andar de ônibus para ir para o hospital com a Sofia desse jeito é bastante complicado. Se você de casa ficou interessado em ajudar, pode entrar em contato com os pais da Sofia. O telefone é o 991 07 7626. 91 07 7626 é o telefone que você pode entrar em contato e ajudar essa criança que precisa tanto, né? E agora a gente faz o intervalo e volta daqui a pouco. O assunto aqui vai ser economia e inadimplência. O Amazonas foi o único estado do país que aumentou o número de pessoas que não tiveram como pagar as suas dívidas nos últimos 12 meses. Tem ainda a nossa interação ao vivo com a Rádio A Crítica. Vamos falar sobre o alerta de cheia. É um instante só, não saia daí.